Fala pessoal, tudo bem? Esse é o segundo bate-papo aqui do podcast da Constru Connect. E hoje eu tenho a honra de trazer um grande amigo de longa data. Esse cara é uma referência na cidade de Ribeirão Preto. Hoje ele está à frente do. Ele é um coordenador de planejamento da Abiart, uma grande incorporadora aqui da nossa região. Além disso, muitas outras atribuições, né? Está à frente do projeto da Legado Engenharia, tem uma história acadêmica fantástica. Então, Gustavão, muito obrigado por receber aí, aceitar o nosso convite. E, cara, antes de eu ficar falando todas as atribuições, eu queria que você compartilhasse aí, né, quem é o Gustavo e o que você já fez até aqui para o pessoal que talvez ainda não conheça você. Bom, Rafael, obrigado pelo convite. Lembro que há um tempo atrás era eu que estava fazendo o papel de entrevistador contigo e foi muito bacana conhecer o seu projeto e hoje poder estar aqui no seu podcast apresentando o meu projeto, né? Bom, sou, como você disse, hoje atualmente sou o coordenador de planejamento, orçamento e controle de custos na Abiart, onde a gente vem desenvolvendo uma série de ferramentas e soluções para que a gente possa entender e apoiar as obras como um todo num formato de gestão de projeto que seja sustentável, né? Como você bem disse, estou dando seguimento no projeto da Legado Engenharia Estratégica, que é a minha empresa, aonde a gente começa a olhar para o mercado de uma maneira diferente, tentando buscar exatamente essas soluções que o mercado demanda, né? E quem sabe aí poder criar um produto que seja um produto de inteligência e contribuição para as empresas do nosso setor da construção civil, né? Estive como professor universitário de graduação, pós-graduação, né, em algumas instituições acadêmicas aqui de Ribeirão Preto, onde tive o prazer de formar aí vários gestores de projeto, né, encontro com eles aos montes aí pelas ruas, a gente acaba se felicitando muito pelo que eles se tornaram, né? Sem contar os projetos todos que a gente acaba fazendo, mestrado, projetos sociais, enfim, a gente acaba se envolvendo em várias demandas, porque é o que eu sempre digo, né? Não adianta reclamar do futuro se você não faz nada por ele. Perfeito. Gustavão, e um dos motivos, né, que eu acho que tem bastante sinergia esse nosso bate-papo hoje, um dos temas que a gente escolheu, né, que é olhar para o futuro, né, falar aí do mercado de trabalho e da educação, né, e você, não sei se ainda está à frente da sala de aula, né, não sei como é que tá isso para você, mas você teve à frente de muitos alunos, né, hoje aqui em Ribeirão é muito normal um engenheiro formado conhecer o Gustavo, né, e aí vai muito de encontro com esse olhar, né, porque hoje muito se fala, cara, sobre falta de mão de obra ou mão de obra desqualificada, talvez sobre universidades entregando menos profissionais no setor da engenharia. E eu acho que a gente tem bastante para contribuir aí com o mercado olhando para isso. É assim, Rafa, eu entendo que o curso de engenharia ele é um curso não só de engenharia, mas o curso universitário ele é um curso cheio de complexidades que eles precisam evoluir de acordo com a demanda do tempo. O curso de engenharia ele tem várias atribuições, ele trabalha vários níveis de ação do profissional, tá? E eu acredito, aí sou eu falando, que nós precisaríamos rever a grade curricular como um todo, tá? E por que isso? Nós precisamos da prática para o engenheiro atual. Hoje nós temos ferramentas e das mais variadas ferramentas que possibilitam o engenheiro, o arquiteto, o profissional de construção a fazer coisas mais ágeis, desde que eles tenham aí uma visão muito ampla de conceito. Que a faculdade ela dá esse conceito para o cara, mas ela precisa ensinar esse cara a aplicar esse conceito. Perfeito. Hoje eu não estou à frente de nenhuma sala de aula acadêmica e sou muito grato por ter feito por 5 anos, de 2015 a 2019, né, completos, parte da vida de alguns alunos, aonde hoje esses alunos me procuram para exatamente saber quais são as ferramentas ou as soluções que eles podem estudar ou utilizar daqui para frente. E eu sempre falo para eles o seguinte: nós precisamos melhorar a experiência do engenheiro, seja de qual área for. Veja, se você pegar ali no. Eu entrei na faculdade em 2007, tá? Janeiro de 2007.
que foi mais ou menos o pré Minha Casa Minha Vida, a primeira vez. Nós tínhamos um vácuo muito grande de profissionais de construção se formando. Tínhamos mais arquitetos, poucos engenheiros, e a gente tinha essa demanda muito alta. Pois bem, veio Minha Casa Minha Vida, as universidades elas tiveram um boom muito grande desses profissionais se formando, só que houve um represamento muito grande, porque tinha muita gente que acabava descobrindo que o curso de engenharia não era aquilo que eles queriam fazer, e não é nem pela dificuldade, mas sim pelo tempo, pela demanda e pelas interações. E aí nós voltamos a ter esse vácuo de engenheiros. Porém, a gente formou muito pouco em áreas variadas. Então nós temos hoje, se você observar, poucos projetistas, nós temos poucos planejadores, nós temos poucos analistas laboratoriais, tá? Que isso, de certa maneira, faz com que nós tenhamos pouca competitividade no mercado nessas áreas. E tendo pouca competitividade, você acaba tendo profissionais extremamente sobrecarregados e cada vez com menos experiência. E aí a gente tem aquele triângulo que para mim é o mais o mais importante dentro de qualquer carreira, que é custo, qualidade e o tempo que se leva para ter tanto um custo bom para o profissional quanto uma qualidade boa para ele. Então, eu acho que a educação em ser profissional ela precisa olhar para dentro e entender o que se faz de engenharia no mundo, se serve para nós ou não. Perfeito. Cara, assim, eu não tinha noção, né? Falando com acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse tema dessa maneira. E hoje, quando você encontra alguém que foi seu aluno aí desse período, esse profissional hoje você encontra ele mais em uma empresa, como como carreira, né? Desenvolvendo carreira ali, né? Dentro de uma companhia ou empreendendo? Então, eu tenho os dois, né? E é difícil mensurar quem e qual se deu melhor. Perfeito. Por quê? A gente tem no Brasil uma oscilação de mercado muito grande, onde custos de construção eles acabam tendo altas e baixas muito expressivas. A gente tem um problema muito grande com mão de obra, né? Que hoje é o grande gargalo da construção, tá? E os insumos que possivelmente eles têm aí seu preço atrelado em moeda estrangeira, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso se você está me perguntando de profissional? Tem muitos profissionais que eles entraram em companhias e conseguiram desenvolver cargos de gestão de valor e relevância, tá? Incorporando mais experiência, incorporando mais estudo, incorporando uma série de outros fatores que eu acho importante para o profissional evoluir. E também tenho aqueles que empreenderam, só que os que empreenderam, eles tiveram um desafio muito grande com a pandemia. Sim. Por quê? Aqui na nossa região, principalmente em Ribeirão Preto, nós tivemos um boom imobiliário, uma demanda imobiliária muito grande, onde muita gente que tinha dinheiro resolveu imobilizar esse dinheiro, resolveu gerar bem para que esse dinheiro tivesse um crescimento exponencial num curto espaço de tempo. Só que aí nós tivemos muita gente fazendo a mesma coisa. Perfeito. E nesse momento que a gente teve muita gente fazendo a mesma coisa, algumas profissões acabaram se desvalorizando. Por exemplo, o engenheiro executivo de obra, aquele cara que cobra por administração, que vários alunos foram por esse segmento, eles tiveram uma perda muito grande. E eu não falo só dos que foram meus alunos, não. Eu tenho colegas contemporâneos meus de faculdade que eles sofreram muito nesse período, tiveram que se desfazer de bens para poder pagar a conta fechar no final. E, de certa maneira, assim, eu tenho dos dois casos, porém, é muito difícil hoje você falar quem está mais ou quem está menos. Porque, assim, a garantia do trabalho é muito bacana, mas às vezes o cara ele chega num nível que ele fica maior do que a empresa. E aí ele começa a ter aquela perda de produtividade muito fundamentado pela não evolução profissional. Mas nós também temos, que tem um aluno meu que recentemente ele foi para a Europa trabalhar com engenharia. Tenho contemporâneos meus de faculdade que estão no Canadá trabalhando com engenharia e arquitetura. Então, assim, é muito da vontade do cara e muito de como ele se posicionou nesse período da formação até agora. Perfeito. E você acha que depois da pandemia, né, posso dizer,
o pós-pandemia, a gente vê muito movimento do volta ao presencial, né? Reuniões, trabalho e uma série de atividades que, por conta de tudo que a gente viveu por um tempo, ficou restrita e depois voltou com muita força. Universidade também. O que nós estamos vendo hoje, e aí a tendência é que nós ainda não chegamos no final disso, é que a modalidade EAD para cursos e formação, ela evoluiu muito, ela teve uma grande difusão entre as instituições, mas eu acho que o aluno sentiu a falta do presencial. Porque veja, num curso como esse de engenharia, onde você tem teorias, aplicações de diversas modalidades, às vezes o pulo do gato é o contato, é o corpo a corpo, é você poder chegar no aluno, entender a dificuldade dele, entender como ele aprende e a partir disso extrair dele aquilo que ele tem de melhor ou não, tá? Então, falando de academia, escola, faculdade, eu entendo que cada um tem um formato, uma forma de aprender, e essa forma de aprendizado, por isso que eu falo muito da questão do gesto concreto, da gente ter universidades que coloquem o seu aluno para ter a mão na massa, para ter exatamente aquele trabalho de entregar algo, de materializar aquilo que ele aprendeu, tá? Então, assim, eu não estou falando que eu sou contra o EAD, mas muito pelo contrário. Eu acho que nós evoluímos muito, mas o EAD ele tira a pessoalidade do negócio. Então você acaba não entendendo determinadas demandas e se você observar, muitos alunos eles acabam desistindo no EAD. Justo. Então a gente acaba tendo exatamente essa evasão muito pelo fato do cara ou entender demais ou não entender. Tá? Então isso é uma coisa que pega. Agora, quanto às empresas, a modalidade de trabalho, depende muito do estilo da empresa. Se é uma empresa que foi fundamentada e criada nos tempos mais atuais, onde você tem essa flexibilidade do cara poder estar num estado ou num outro país e trabalhar para a sua empresa, dependendo daquilo que ele faz, eu acho importante. Mas problemas pontuais, por exemplo, numa obra em execução, no canteiro, você precisa estar lá. Exatamente para poder entender como aquilo aconteceu e como resolver aquilo com as pessoas que ali estão. Então, assim, não existe fórmula mágica, cara. Eu acho que existe sim o bom senso das pessoas poder ponderar exatamente aquilo que é necessário para você ter uma produtividade aceitável. Perfeito. Cara, e no final das contas, quem tá pagando essa conta? Porque você tem alguém que tá pagando mais caro por isso, concorda? Assim, hoje, pelo menos no nosso país, cara, a gente sofre muito com produtividade, tá? Saiu recentemente, o CREA fez uma pesquisa aonde eu acho que nos Estados Unidos você tem 20 engenheiros por habitante e no Brasil você tem 3, Caramba. tá? E quem paga é o país. Veja, nós estamos no ano de 2025 e a gente fala em problema de infraestrutura no Brasil. Sim. Então, quem paga essa conta é o povo, e quando eu falo povo, é o país como um todo. Porque, veja, nós estamos em Ribeirão, uma cidade extremamente, digamos assim, urbanizada, com uma série de fatores aí, mas a gente ainda tem buraco na rua. Sim. E não é rua antiga, é rua nova, tá? Nós ainda temos estrada de terra considerada estrada. Tem uma estrada até aqui próxima de onde nós estamos gravando o podcast, que ela é considerada estrada e ela não tem asfalto. Então, assim, cara, eu entendo que isso eu já vi em artigos, conversei com colegas que estão fora do país, e eu não estou querendo dizer que o produto externo é melhor que o interno. Mas quando você tem uma demanda por infraestrutura, por exemplo, nós temos aeroportos que têm um potencial absurdo e não são utilizados como deveriam. Né? Nós temos estradas aí que ligam muitos lugares. Pô, nós estamos discutindo ferrovia no Brasil até hoje. Então, que é um transporte que poderia ajudar e ajudar muito, somente em estados produtivos, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, enfim.
Então, quem paga isso é a população de um modo geral, por quê? Nós temos, de novo, carga tributária alta, arrecadação alta, assim, nós não temos isso aplicado como deveria, e eu não estou falando que ninguém tem que ganhar nada, mas quando menos eu incentivo os estudos em matérias onde eu posso resolver o problema de infraestrutura, menor vai ser minha capacidade de resolver esses problemas. Justo. Cara, assim, quando a gente olha para outros setores, né? Vamos pegar o que está muito em alta atualmente, tecnologia. Nós temos outros setores aí que vão muito bem. A gente consegue encontrar profissionais que, mesmo depois da graduação, né? Mesmo depois do principal curso que vai definir aquele profissional ali para qual trilha de carreira ele vai seguir, existe cursos de extensão, né? Sim. Então, se nós pegamos aí a área de marketing, por exemplo, ou publicidade e propaganda, existem escolas, né, que são pós, ou instituições que são o pós-faculdade, que não necessariamente um MBA, não necessariamente uma pós, mas um curso de extensão e atualização. Se a gente fala, por exemplo, de tecnologia, todo ano tem uma coisa nova. Sim. Se eu pegar, por exemplo, o começo da Constru Connect, falava muito em Big Data. Se a gente pegar atualmente, há 2, 3 anos atrás, falava-se muito em realidade virtual. Depois drone, agora inteligência artificial, né? E quando a gente olha, isso tem um nome, né? Porque quando você pega a pessoa ou o profissional que estuda, né? Que vai levar o estudo adiante, isso é chamado do lifelong learning, né? Que é a, o hábito de continuar sempre se atualizando ou estudando sobre aquele determinado assunto. E aí nós temos dois perfis de pessoas. As que são proativas e vão buscar esse conhecimento, né, de uma forma orgânica. E aí o que eu encontro hoje para essas pessoas muitas vezes são empresas especializadas em temas específicos que vai graduar, mas vai ter um viés comercial sobre o que ela quer vender. Sim. E a gente tem a outra contrapartida que são, né, deveriam ser os estudos, talvez aí instituições, organizações em prol daquele mercado. Vou fazer um paralelo aqui talvez com a OAB, né, que sempre tem grupos, né, o que tem para engenharia, principalmente em regiões assim como Ribeirão, por exemplo, cara. Assim, Rafa, antes da pandemia, até mesmo na pandemia, a gente via muito curso de determinadas atividades de extensão, de pós-graduação, sendo entregues online, tá? E assim, como a gente hoje tem uma baixa procura, pelo menos se você observar com carreiras como medicina e direito, que são carreiras que acabam tendo uma demanda muito grande pela procura, na engenharia a gente tem diminuído isso. Eu tenho percebido que há uma diminuição muito grande no incentivo de cursos de extensão e pós-graduação a serem ofertados, tá? Eu vi que alguns cursos em instituições aqui na cidade fecharam, não tem mais, tá? Mas assim, ó, a gente precisa primeiro fazer uma linha do tempo de como que a gente quer esse profissional, tá? Porque assim, ó, eu vou falar para estudante de engenharia em específico. Eu fiz o meu mestrado em engenharia de produção. A produção ela tem ali determinadas matérias ligadas muito à indústria, principalmente à indústria produtiva brasileira, de manufatura, transformação, etc. E o que a indústria busca? Perfis inovadores, pessoas que estão dispostas a entrar na indústria. A gente tem muita tecnologia sendo aplicada nos processos produtivos e cada vez fábricas mais autônomas, cada vez fábricas mais inteligentes e mais eficientes. Você tem pessoas mais qualificadas trabalhando nessa fábrica. Já visto, a gente está vendo aí recentemente, a gente tem indústrias de açúcar e álcool reduzindo o contingente de pessoas e aumentando o contingente de máquinas, tá? Mas por que eu estou falando isso? Nas engenharias, a gente tem muito mais do mesmo. Então, a gente tem as carreiras de projeto, a gente tem as carreiras de gestão e a gente tem as carreiras tecnológicas, materiais, enfim. Só que, cara, você fez engenharia, eu fiz engenharia, muita coisa mudou,
de quando nós formamos para cá, mas pouca coisa foi aplicada nos projetos de forma real. Se a gente olhar hoje, a gente continua empilhando tijolo, a gente continua passando argamassa no tijolo, e a gente já tem o drywall difundido, a gente tem o wood frame difundido, a gente tem o steel frame difundido. Por que a gente não usa isso de maneira massificada nas obras? Porque os projetos não contemplam. Os projetos eles são criados de maneira convencional à medida do projetista, que às vezes ele acaba tendo uma infinidade de projetos. E eu não estou falando que ele está desatualizado, mas ele tem um público e esse público não quer mudar. Então, a gente precisa voltar lá na base, do empreendedor, do investidor. O que ele quer ver? Ele quer com agilidade, com não agilidade? Veja, hoje a gente tem visto aí construir vários supermercados em Ribeirão Preto. O dono do supermercado, ele entendeu que se ele fizer em pré-moldado, ele faz mais rápido e ele consegue vender mais rápido. Então você não vê supermercado de forma diferente. Porém, a gente vai para as unidades residenciais, a gente ainda vê empilhar tijolo, rebocar parede. Não que isso seja ruim, mas, de novo, a produção disso é demorada. E aí, usando isso como o ponto chave para esses cursos de extensão, pós-graduação, eu não incentivo o cara ir lá e fazer um curso de pós-graduação em numa tecnologia nenhuma, porque ele vai chegar na obra e ele vai ter o mais do mesmo. Então, assim, você falou da carreira de tecnologia. Na tecnologia, todo dia nós temos uma novidade, tá? Na construção civil, eu estava conversando recentemente com os amigos, e eles estão com medo da inteligência artificial tirar os empregos deles. E são pessoas que já estão experimentadas de mercado e tal. Mas, cara, existem situações que precisa da experiência e do fator humano. Só que os caras, eles estão preocupados em perder o emprego, em ser os caras que vão fazer a pergunta para a inteligência artificial e não ser o cara que programa o botão. Para isso você tem cursos, para isso você tem formações. E aí, você vai falar assim, pô, Gustavo, aonde buscar isso? Cara, você pode buscar isso no mundo inteiro hoje. O MIT, a própria escola de Harvard, ela te dá a possibilidade de estudar cursos gratuitos nas plataformas deles. Você faz isso sem sair de casa. Pô, Gustavo, mas na resposta anterior você falou do EAD. Tudo bem, mas o cara que chega num nível de buscar uma formação dessa, ele já é um cara diferente. Legal. Porque assim, cara, eu tive a oportunidade de fazer parte de algumas rodas de estudos de profissionais de grandes empresas, né, olhando para o tema dados em específico. Então, por um exemplo, nessas rodas de estudo, as pessoas se reuniam e a gente tinha, por um exemplo, uma pessoa que era do Mercado Livre, uma pessoa que era do iFood, tinha um cara que era dessas bets, e estava todo mundo sentado para conversar sobre dados ou informação e ter uma troca sobre isso. Então, por exemplo, né, teve uma das conversas em específica que esse cara das bets, ele sabia que se não houvesse X pessoas logadas antes de um jogo, o faturamento seria muito menor. Sim. E assim, eles têm a previsibilidade disso. E até, né, puxando um pouco para a construção, para a engenharia e para o planejamento, que é um dos pontos, né, que você dá aula, que você atua, hoje a gente entende que a incorporação em si, ela é quem dita a tendência do mercado. Perfeito. Então, tudo que vai sair de inovação, quem vai dar o primeiro passo sempre é a incorporação. Ótimo. E me corrija se eu estiver errado, mas nós temos o privilégio de estar no estado mais rico do país. Sim. E não necessariamente na capital. Perfeito. Então, a gente tem uma vantagem sobre mão de obra e N outros fatores que na capital, às vezes, eles vão disputar aquele mesmo empreiteiro, Perfeito. o mesmo fornecedor, e aqui não. E algumas práticas, inclusive, o BIM, vamos pegar o BIM por um exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa que existe há muito tempo. Sim. Cara, eu tive nos Estados Unidos em 2018 e há pelo menos 15 anos já se projetava em BIM. Hoje é mais comum, mas ainda existem projetistas se batendo para implantar o BIM. E aí, quando a gente fala de planejamento, planejar uma incorporação é diferente de planejar uma indústria, que é diferente de planejar um supermercado. Perfeito.
Hoje, o planejamento, na sua opinião, na sua visão, o planejamento ele é o carro-chefe dessa pré-construção e é isso que vai ditar o sucesso ou o insucesso daquele lançamento? Olha, falar em ditar sucesso ou insucesso eu acho muito forte. Perfeito. Porque, assim, o planejamento, ele é uma orientação que as pessoas elas precisam entender e querer fazer. Então, muitas das vezes você vai gerar um documento, uma série de dados que, se você não convencer as pessoas que aquilo teve um estudo, aquilo teve uma análise profunda, é bem provável que eles mudem tudo, tá? Mas fazendo um paralelo com tudo isso. Hoje, principalmente falando em Ribeirão Preto, nós temos incorporadoras que elas constroem tão bem, ou até melhor, do que em São Paulo, mas elas acabam tendo essa questão de estar em Ribeirão Preto, e aí, às vezes, o preço acaba não sendo tão competitivo, e aí tudo vem junto na cadeia. Por quê? Quando você tem um preço de mercado baixo, digamos assim, você tem um retorno do investimento relativo ao preço. O retorno do investimento relativo ao preço, ele mexe em toda a estrutura e toda a cadeia de back-office da empresa. Então, você tem ali, vai ter empresas que você vai ter sim o bem implantado e você tem compatibilização de projetos sendo definido e tudo mais e tal, e tem empresas que eles vão estar trabalhando no AutoCAD. Mas veja, como são ferramentas, eu acredito que seja qual ferramenta for, eu acho que a gente precisa de novo falar de pessoas. Perfeito. Nível de preparo das pessoas. Eu tenho batido muito em cima dessa questão de produtividade, de resultado, porque você começou perfeitamente a sua fala. Hoje a construção civil, de modo geral, ela te dá muitos dados, tá? Só que você precisa entender o que esses dados falam e o que o empreendedor, o que o investidor quer enxergar desses dados. Porque, por muitas das vezes, o investidor ele tem uma visão diferente daquele cara que está na ponta e o que vale é o desejo dele. Porque ele está vendo um movimento de mercado, ele está vendo um movimento de grana, de juros melhor, de investimento mais, digamos assim, mais conveniente para ele naquele momento. Então, assim, a gente precisa exatamente separar porque eu conheço construtoras hoje que ela tem uma estrutura enxuta e funciona. Só que ela tem um limite e um fôlego de projetos. E conheço construtoras que têm uma estrutura gigantesca e não conseguem entregar. Então, isso vai muito do nível de experiência das pessoas. E assim, a gente precisa entender que o problema não está na ponta. Porque na ponta, o planejamento, ele funcionando ou não, vai acontecer. Não estou banalizando o planejamento. Só que assim, o que falta nas empresas para que o planejamento seja assim um sucesso é processo. Se nós não tivermos processos bem definidos, etapas bem consolidadas e todo mundo na cadeia falando a mesma língua, dificilmente você vai ter sucesso no planejamento. Mas vamos pegar essa linha, Gu, e olhar da seguinte maneira. A gente está falando de futuro, está falando de qualificação do profissional e a gente está falando de tecnologia. Tá? Qual é a minha forma de pensar? Não sei se ela é coerente ou não. Mas hoje, muito se fala, se você digitar no Google, os maiores problemas da construção civil, falta de mão de obra. Existe um estudo muito forte, se não me falha a memória, do Sinduscon de São Paulo, falando sobre o envelhecimento da mão de obra no canteiro. Ok? Então, hoje, não de uma forma pejorativa, mas é menos glamuroso você formar um filho para ir para um canteiro do que para ir para dentro de um escritório. Ok? Então, isso é uma pauta que não sou eu que estou dizendo. Existe estudo, existe relatório do envelhecimento de um pedreiro, de um servente, de todas as mãos de obra. Em contrapartida, existem diversas iniciativas sobre mão de obra feminina para acabamento, sobre, por um exemplo, turnos diferentes de horário para funcionamento de obras na capital.
Ainda sobre isso, quando a gente fala de planejamento, faz parte do planejamento a pré-construção, Perfeito. ok? E a pré-construção envolve muitas vezes o que a gente estava falando agora há pouco sobre projeto. Isso. Faculdade formando talvez menos profissionais, e os profissionais que se arriscam a empreender não quer correr risco, Exato. porque empreender no Brasil é algo que é arriscado. Então o cara, ele não quer ser o cara que vai tirar o dinheiro do bolso dele, que às vezes o cara nem tem, para bancar o investimento de um terceiro. Sim. Então isso parte muitas vezes do investidor. Quando a gente olha para outros movimentos no Brasil, saiu um estudo muito legal recentemente sobre a construção dos galpões logísticos no Brasil, estado por estado. E é muito legal, eu não tive acesso ao conteúdo como um todo, mas como as empresas privadas se organizaram a nível de galpão logístico. Por um exemplo, o Mercado Livre ele vai construir um CD em Rio Preto. Faz sentido a Shopee construir ali, são concorrentes, vão construir em Ribeirão. E eles cedem uma parte daquele espaço de um para o outro. Sim. Então, poxa, existe uma organização de empresas concorrentes para uma aproveitar a logística do outro. Isso é muito legal, né? Sim. Quando a gente olha de novo para a pré-construção no Brasil, me parece que não existe essa conversa do incorporador para o cara que vende o terreno, para o projetista, e na verdade, estão todo mundo olhando para a quantidade de estoque, de unidade, estão olhando para o valor do metro quadrado da região, estão olhando para entregar a obra dentro do prazo. E aí, se você foi contratado para elaborar um projeto ali dentro, vai se arriscar? Assim, Rafa, se você olhar, como você bem disse, fizer uma busca mais simples, né, em qualquer buscador, as maiores dores da construção é sim mão de obra hoje. E não é questão de ser ou não glamouroso você ter uma pessoa trabalhando, dando continuidade num processo, seja ele qual for, de mão de obra, tá? Mas, como eu vejo, vamos separar as coisas. Primeiro, o cara que trabalhou a vida inteira como um serviço executivo em obra, o cara que põe a mão na massa, ele vai criar o filho dele para ser algo melhor. A gente pode retroagir um pouquinho na época que o pessoal trabalhava em lavoura, depois o pessoal saiu da lavoura, foi para a indústria e assim sucessivamente. Hoje é uma preocupação muito grande, sim, das empresas de incorporação e de outras formas de construção também, como que eles vão fazer, porque isso já é um problema real. A gente tentou se preparar para isso, mas, de novo, nós tivemos alguns booms de construção e de infraestrutura no Brasil que a gente não parou para olhar isso e agora nós estamos sofrendo e faz parte. Então, assim, eu entendo que é só a gente fazer uma análise rápida. O Brasil chegou a ser um país de majoritariamente profissionais metalúrgicos. O que aconteceu com os metalúrgicos no Brasil? Eles diminuiu-se a quantidade de fábricas, diminuiu-se a quantidade de metalúrgicos e esse cara virou um controlador de CNC. Ele virou um controlador de CNC. E baseado nisso, o que aconteceu? Ele se qualificou. Hoje o Sistema S, Senai, Senac e por aí vai, ele tem diversas frentes, inclusive aqui em Ribeirão, de cursos para profissionais de construção. Só que, de novo, quando a gente coloca ganhos, o cara ele prefere ser um motorista de aplicativo, um entregador, que ele tem uma flexibilidade maior de horário, ele tem uma escolha de trabalho, do que às vezes ficar o dia inteiro no sol trabalhando para ganhar no final do mês um valor. Então, assim, nós precisamos voltar um pouco lá na base, conversar com o jovem, dar opção para eles, transformar essas carreiras executivas em carreiras técnicas. Cara, eu sou filho do Centro Paula Souza, onde fiz o técnico em edificações, e você não vê divulgação, e quando vê é muito rápido, é perto dos vestibulinhos, exatamente dessas vagas para as pessoas poderem usufruir delas, tá? Então acho que a gente tem que voltar um pouco atrás, e quando eu falo de voltar um pouco atrás é entender exatamente, sentar as empresas, aproveitar que nós temos vários eventos, entidade de classe, conselhos, sentar com essas pessoas, entender as dores dessas pessoas e criar uma agenda, cara. Nós precisamos criar uma agenda com parceria de universidades, cursos técnicos, exatamente para entender isso, porque nós não temos uma solução. E isso eu acredito que vai demorar.
entender com os incorporadores, conversar com eles, conversar com as empreiteiras, falar, gente, como a gente pode diminuir esse déficit? Porque, assim, nós temos... É muito fácil, às vezes, nós transferirmos para o profissional de projeto que ele não está projetando com os materiais novos que possivelmente necessita de uma menor mão de obra. Mas, às vezes, o custo não fecha. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio de tal forma que nós consigamos equalizar tudo isso e sanar algumas dores mais urgentes, tá? De novo, eu falo que a gente não evolui porque a gente continua empilhando tijolo, mas é porque nós temos já materiais que foram testados e consolidados, que fazem a eficiência do tijolo empilhado. Então, será que nós estamos deixando de planejar a forma de construção e estamos transferindo isso para a mão de obra, e aí a mão de obra virou a nossa desculpa? Ou se nós temos a solução, nós não sabemos aplicar, ou se o cliente não aceita. Então nós precisamos sentar numa sala com aquelas pessoas que estão sim importando com esse tipo de situação, para que a gente saiba qual caminho seguir. E é por isso que eu falo que nós precisamos dar trabalhos práticos para os estudantes. Nós precisamos lá, na hora que nós estamos na universidade, testar tudo isso. Porque o cara, quando ele vai para o mercado depois de formado, ele tem experiência em algumas coisas. Entendeu? E ele consegue ser mais questionador nesse assunto. E aí a gente vai preparando melhor. Então, por isso, de novo, nós não vamos achar a solução de bate-pronto. Mas nós temos que começar a tentar fazer as perguntas. Show de bola, Gu. Cara, caminhando para um possível final, até aqui fazer a gente poderia ficar aqui falando a tarde inteira, talvez, né, sobre esses temas, mas o que seria aí, cara, possíveis pontos para um futuro aí para esse profissional, tanto que foi para a área corporativa, né, que está aí seguindo uma carreira de executiva dentro de uma empresa, ou que está empreendendo? O que seria nesse D0, no seu ponto de vista, para esse pessoal? Meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa desenvolver formação, tá? Esse profissional que já está no mercado, aqueles que tiverem melhor colocados, eles precisam tentar abrir vagas, mas não vagas de fogueira, onde você pega o cara, põe ele na fogueira e deixa ele se queimar, não. Eu acho que precisam ter vagas de aprendizagem. Entendeu? E como é que é isso, Gustavo? Pô, eu vejo escritórios de advocacia, nós temos as residências médicas, onde o cara fica ali um tempo sendo experimentado naquele ambiente, até ele decidir qual disciplina final ele vai conseguir executar. Então, assim, cara, eu acho que nós precisamos de ter formação e prática. Mas a prática, ela precisa fazer parte da formação. Legal. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E, de novo, aqui nós não estamos para falar da solução pronta. Mas eu acho que nós temos que discutir que tanto a academia quanto o corporativo e o público, eles precisam começar a conversar entre eles exatamente para entender essa roda. Para que a gente comece a encontrar soluções juntos. Perfeito. Cara, e você acredita que existe oportunidade nesse momento para quem está começando agora? Oportunidade de mercado? Existe muito. Eu tenho visto construtoras com vagas de estágio abertas sem preencher. Eu tenho visto órgão que você precisa, às vezes, de um técnico em manutenção, um técnico... Assim, cara, não estou dizendo que as pessoas não estão indo atrás, mas eu não entendo porque que essas vagas... Quando eu estudava, cara, era uma briga de foice para você arrumar um estágio, não tinha. Hoje você já tem muitas opções. E, de novo, pela falta de interesse dos profissionais em se formar nas engenharias, eu acredito que a gente acaba tendo essa dificuldade do preenchimento dessas vagas. E aí nós vamos começar a ser substituídos, sim. Haja visto que nós temos aí agência bancária com 3 funcionários hoje em dia. Sim. Quase tudo é feito pelo aplicativo. Então, se nós descobrirmos que determinadas funções dentro da engenharia dá para ser feito ou por um robô ou agregando para outros profissionais, ou nós vamos ter profissionais sobrecarregados ou nós vamos ter fechamento de vaga de trabalho.
Perfeito, Gustavão. Quero agradecer pela oportunidade de bater esse papo conosco. Cara, quero deixar aqui até um possível spoiler aí do que eu tô pensando para novas edições. Gostaria de, daqui a pouco, estender mais alguns convites a você, para estar aqui do meu lado, para a gente ter papos técnicos com pessoas que estão olhando para esse mesmo futuro, estão olhando para esse mesmo caminho de transformação que também a gente tem em comum aí, né, para o nosso mercado. E, mais uma vez, é uma honra ter você como um amigo, cara, como conhecido. Eu costumo dizer que não existem muitas pessoas que a gente lembra com respeito como você. Não só por mim, mas conversar com metade de engenheiro de Ribeirão Preto, todo mundo vai ter essa percepção sobre Gustavo. Então, eu quero estender esse convite para novos papos. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de bater esse papo aqui conosco e caminhar para esse possível final aqui. Rafa, eu agradeço pelo espaço aberto, a gente poder aí contar um pouco de história, falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer, que é trabalhar com engenharia, trabalhar com construção, planejamento, enfim. Fico à disposição para o que você quiser, sabe que é só me chamar que eu venho. Eu acho que compartilhar conhecimento, compartilhar experiência nunca é demais, muito pelo contrário, acho que nós temos que fazer isso. A gente vem conversando já há um tempo que a gente precisa dar voz para as dificuldades que nós temos, mas não é só dificuldade, a gente também precisa apresentar aquilo que de melhor a gente vem conquistando enquanto profissionais, enquanto mercado, e eu acho que esse é o momento, a gente começar a incentivar essa inovação e preparar quem vem, né, nessa nossa empreitada, para que eles possam ter exatamente essa gana, essa vontade de buscar soluções, seja elas quais forem. Perfeito. Então, Gustavão, obrigado mais uma vez, cara, agradeço demais. Caminhando para um fechamento aqui, pessoal, se você acompanhou a gente até aqui, eu vou te pedir encarecidamente que acompanhe nosso conteúdo aqui no canal. Constantemente a gente está produzindo material de qualidade como esse, trazendo pautas que realmente importam, que a gente sempre busca estar olhando para assuntos atuais do nosso mercado, né, para criar essa literatura atual do nosso momento. Então, segue a gente em todas as redes sociais, acompanha o nosso trabalho, que a gente tem feito isso com bastante carinho e bastante dedicação, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.